Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Solitude. Afinal, o que realmente podemos fazer para transformar aquilo que poderia ser um sentimento de solidão, abandono e tristeza em algo que faz sentido e pode ser mais prazeroso? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo do quanto somos seres sociais e precisamos do outro para vivermos e até para sobrevivermos. Porém, isso não quer dizer que não haja pessoas muito solitárias e abandonadas nesse mundão. No final do ano de 2023, a OMS, Organização Mundial de Saúde, criou a Comissão Internacional para a Conexão Social para lutar contra o que a instituição chama de pandemia da solidão. Acredite, é isso mesmo, pandemia da solidão. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acho que é assim que fala o nome dele, ele diz o seguinte, abre aspas, as elevadas taxas de isolamento social e de solidão em todo o mundo têm consequências graves à saúde e ao bem-estar. As pessoas sem ligações sociais suficientemente fortes correm maior risco a sofrerem acidentes vascular cerebral, ansiedade, demência, depressão, suicídio e muito mais. Fecha aspas. Vale ressaltar que a solidão não é uma escolha ou um fato unicamente causado pelo abandono de familiares. Pessoas são abandonadas ou se isolam por decisão própria, se autoabandonam, vamos dizer assim, por diversas ações que podem ser desde um vício ao álcool, drogas, podem ser questões sociais estruturantes, podem ser doenças, pode ser alguma questão mesmo que vem dos governos e órgãos públicos, pode ser uma guerra como as que a gente está vivendo, que causam perdas de vidas, terríveis, de pessoas muito próximas e pessoas que ficam completamente sozinhas, julgadas à própria sorte. Portanto, tratar a solidão como uma questão séria de saúde, bem-estar e social é fundamental. Diante de todos os cenários apresentados, é importante também lembrarmos que a solidão nos atinge a todos nós, pode atingir a todos nós, e não apenas aos idosos. Entre os idosos, a solidão ela é de 1 para 4 idosos, segundo a OMS. Mas entre os adolescentes, esse percentual ele varia de 5% até 15%. Ou seja, adolescentes, crianças, adultos, todos nós podemos estar suscetíveis a esse sentimento de solidão. No caso do projeto da OMS, ele será ainda mais detalhado, mas a palavra-chave que ficou aqui para mim é conexão social. Nesse sentido, eu imagino que as ações que eles vão promover sejam ações para gerar essas conexões entre pessoas e órgãos que possam colaborar na construção de um tecido social mais forte. Segundo psiquiatras e neurocientistas, a solidão é um estado de adoecimento emocional que leva a tristezas, angústias e depressão. Mesmo cercada de outras pessoas, uma pessoa pode também se sentir imensamente solitária. Tanto é verdade que é comum ouvirmos relatos de pessoas que moram em grandes centros como Nova York, São Paulo, e se sentem completamente sozinhas. Muitos chegam, inclusive, a tirarem a própria vida. Dito tudo isso, vale ressaltar que a solidão é também um problema social que requer, inclusive, um olhar muito mais atento e de perto de profissionais e órgãos de saúde e do poder público. Já a solitude é completamente outra coisa, uma vez que entende-se que solitude é uma escolha individual e prazerosa de quem decide estar sozinho por diversas razões, a começar por atividades que são naturalmente solitárias, como a leitura de um livro, por exemplo. Uma pesquisa realizada com 178 adultos com idades acima de 35 anos no Reino Unido
e nos Estados Unidos pela University of Reading durante 21 dias revelou que a chamada solitude pode apresentar benefícios, mas também pode apresentar prejuízos ao nosso bem-estar. Confuso, né? Calma que eu vou explicar. O estudo mostrou que não há uma relação matemática entre número de horas de solitude e interações sociais, mas ele revelou que a solitude pode reduzir o estresse e pode gerar um sentimento de liberdade quando a pessoa escolhe estar sozinha. Entretanto, o estudo também revelou que muitas horas, por longos períodos de momentos sozinhos, que ele chama aqui de solitude, que vão se transformar então no que a gente falou aqui, solidão, né? Porque aí vai gerar essa sensação de abandono, de insatisfação, e aí começa a gerar esse sentimento de tristeza, de angústia. Na minha opinião, experiência e até com observações e leituras sobre o assunto, eu corroboro com a pesquisa e acredito que podemos tirar proveito desses momentos em que estamos sozinhos, ou seja, dos nossos momentos de solitude. Nesse sentido, a solitude é extremamente benéfica quando não é prolongada, quando não é duradoura e quando a gente consegue intercalar com os nossos momentos de interação social. A solitude como uma escolha consciente de uma pessoa e não imposição de terceiros. A pessoa que lida bem e curte essa solitude, ela descobriu o prazer da sua própria companhia sem a presença, participação, opinião, interferência do outro, seja para ouvir uma música ou dançar sozinha, cozinhar para si mesma, contemplar um pôr do sol, realizar uma atividade física e até atividades que seriam mais sociais, digamos, como ir sozinha ao cinema, à praia, ao teatro, ao shopping ou a qualquer outro lugar público, sem nenhuma companhia. Muitas das pessoas que optaram pelo prazer da solitude, ao meu ver, elas são, em geral, pessoas bem posicionadas socialmente. Como eu disse, a solitude, ela intercala entre os momentos de solidão, mas os momentos também de conexão social. Essas pessoas, em geral, como eu disse e quero repetir aqui, elas escolhem os momentos em que estarão sozinhas, mas elas não se isolam completamente. Talvez até essas pessoas sejam pessoas mais seletivas, mais autoconfiantes, menos preocupadas com a opinião do outro, com a aprovação do outro, ou suscetíveis a serem felizes e estarem bem só quando estão acompanhadas do outro. Elas conseguem estar bem quando não têm uma companhia para fazer alguma atividade, por exemplo. Essas pessoas, elas, em geral, ao meu ver, são pessoas muito bem resolvidas no que diz respeito à sua autoestima e ao amor próprio. Pessoalmente, eu acredito que uma possibilidade, além de reconstruir uma conexão social, que isso não é excludente, uma vez que eu jamais vou defender que a pessoa viva um completo isolamento social. Mas eu acredito que, por outro lado, é importante a gente descobrir o prazer de realizarmos algumas tarefas e de termos alguns momentos de solitude, de estarmos sozinhas, conectadas com nós mesmas. É também não nos condicionarmos a sermos felizes somente diante da presença do outro. Perdas são inevitáveis, a gente sempre vai perder alguém muito querido. Exercer o desapego e um certo grau de independência em relação ao outro, seja companheiro ou companheira, pais, filhos, amigos, é também fundamental para trocarmos a solidão por solitude. A solitude como aquilo que vai nos beneficiar, como aquilo que vai fazer nós nos conectarmos em alguns momentos com nós mesmos, com as nossas essências e com aquilo que faz sentido para cada um de nós. Se você gostou desse conteúdo, curte, marca aqui as estrelinhas,
Me siga nas redes sociais com @soukrisferreira e compartilhe com alguém que você acredita precisa ouvir esse conteúdo também. Sou Cris Ferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.